Você já conheceu alguém num momento em que não fazia sentido nenhum? Tipo, você nem estava procurando, nem estava pronto, nem era para estar ali, mas de alguma forma aquela pessoa apareceu. E o mais estranho é que depois, olhando para trás, parece que era inevitável, como se o universo tivesse empurrado vocês dois para o mesmo ponto do mapa. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida porque tinham que entrar? E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque hoje a gente vai falar de uma ideia que muda completamente a forma como você enxerga coincidências. A ideia de Carl Jung, e o nome dela é sincronicidade. E não é misticismo barato. É uma explicação psicológica profunda para aqueles momentos em que a realidade parece conversar com você. Jung defendia uma coisa bem direta. Existem acontecimentos externos que se conectam com o nosso mundo interno de um jeito tão preciso que chamar isso de coincidência parece pequeno demais. E é aí que começa a parte que arrepia. Você já viveu isso? Você pensa em alguém do nada e essa pessoa aparece. Você lembra de um lugar e alguém te chama exatamente para aquele lugar. Você está com uma dúvida interna e, no mesmo dia, ouve uma frase aleatória que parece resposta. A gente tenta explicar, tenta racionalizar, tenta dizer, foi só acaso, mas por dentro alguma coisa insiste. Não foi só isso. Jung chamava isso de sincronicidade. Quando duas coisas se encontram sem uma causa aparente, mas com um significado enorme. E agora vem o ponto mais importante. Se o universo fala com a gente por sinais, as pessoas são um dos sinais mais fortes que existem. Porque tem gente que entra na sua vida como se fosse um evento. Não é só mais alguém, não é só mais uma conversa. É como se aquela pessoa abrisse uma porta dentro de você. Uma porta que você nem sabia que estava trancada. E aí você se pergunta, por que eu senti isso? Por que isso me tocou tanto? Por que eu não consigo ignorar? E um me diria, porque essa pessoa não chegou só para somar. Ela chegou para revelar. Só que aqui vem um detalhe que muita gente não gosta de ouvir. Nem toda pessoa destinada chega trazendo paz. Algumas chegam trazendo conflito. Elas chegam para mexer onde dói, para provocar, para desafiar, para cutucar. E aí, em vez de você dizer que encontro lindo, você pensa, por que essa pessoa me tira do eixo? Por que eu fico defensivo? Por que eu fico obcecado? Porque eu sinto vontade de me afastar e ao mesmo tempo de ficar perto. E é aqui que Jung entra com uma palavra que muda tudo. Espelho. Tem pessoas que funcionam como espelhos vivos. Elas refletem coisas suas que você tentou esquecer. Às vezes refletem o seu lado bonito, mas muitas vezes refletem a sua parte mais escondida. Aquilo que você não quer admitir. Aquilo que você reprimiu. Aquilo que você empurrou para debaixo do tapete por anos. E aí, quando alguém encosta nisso, você sente. Sente no corpo, sente no humor, sente no estômago. Porque não é só sobre a pessoa, é sobre o que ela desperta. E talvez você já tenha notado, esses encontros quase nunca acontecem quando está tudo calmo. Eles aparecem quando você está num ciclo de mudança, quando você está confuso, quando você está prestes a tomar uma decisão, quando você está cansado de viver do mesmo jeito. Como se a vida esperasse esse exato momento para colocar alguém no caminho e dizer, agora, olha isso, enxerga isso. Só que como saber se é um sinal mesmo, ou se você está projetando? Jung daria uma pista prática. Observe os padrões. Porque a sincronicidade não costuma vir sozinha. Ela vem com repetição, vem com aquela sensação de isso está aparecendo demais. Uma música tocando em todo lugar, um número repetindo, um tema surgindo em conversas diferentes, uma palavra aparecendo em momentos-chave. É como se a realidade insistisse num recado. E Jung dizia, o inconsciente fala assim. Ele não fala em frases diretas, ele fala em símbolos. E tem um lugar onde esses símbolos ficam ainda mais claros, nos sonhos. Sonho é aquele território onde você perde o controle e o inconsciente fala sem pedir licença. Você já acordou depois de sonhar com alguém e sentiu um negócio diferente? Às vezes nem aconteceu nada demais no sonho. Às vezes foi só a presença daquela pessoa. Mas você acorda mexido, como se o sonho tivesse deixado uma marca.
Jung acreditava que sonhos são mensagens, e muitas vezes as pessoas no sonho não são a pessoa, elas são o que a pessoa representa dentro de você. Um desejo, um medo, uma lembrança, uma ferida que você não assumiu. E tem casos ainda mais intrigantes, gente que sonha com alguém antes de conhecer essa pessoa, e quando encontra na vida real, sente, eu já vi você. A mente tenta explicar, coincidência, déjà vu, imaginação, mas por dentro, o corpo reconhece. E aqui entra outra ideia junguiana que deixa tudo mais profundo: o inconsciente coletivo. A ideia de que existe uma camada da mente humana que é compartilhada, antiga, simbólica, como se fosse uma biblioteca de padrões e memórias. E às vezes você encontra alguém que ativa exatamente um desses padrões. E isso pode ser maravilhoso ou assustador, porque nem toda a familiaridade é confortável. Às vezes você sente paz, às vezes você sente um medo sem explicação, às vezes você quer se aproximar, às vezes você quer correr. E aí você pensa, por que eu reajo assim com essa pessoa? E Jung responderia, porque ela encostou na sua sombra. E sombra não é maldade. Sombra é tudo aquilo que você não quis ver em você. Seu ciúme, sua carência, seu orgulho, sua raiva, seu medo de rejeição, seu medo de ser abandonado, sua necessidade de controlar tudo. A sombra é aquilo que você esconde e que, mesmo escondido, continua mandando em você. E certas pessoas são especialistas, sem perceber, em iluminar isso. Aí você tem duas escolhas: culpar a pessoa ou usar isso como espelho. Porque quando você entende que uma conexão intensa nem sempre é destino romântico, às vezes é um chamado de crescimento. Aquela pessoa pode ter vindo não para ficar, mas para te transformar. E eu sei que isso dói de ouvir, porque a gente gosta de acreditar que tudo que é forte vai durar. Mas Jung enxergava de outro jeito. O valor de um encontro não está no tempo que dura, está no que ele desperta. Tem gente que passa por você como um cometa. Chega, ilumina tudo, bagunça tudo e vai embora. E você fica tentando entender como algo tão forte acabou. E talvez não tenha acabado do jeito que você pensa. Talvez tenha cumprido o papel. Talvez a pessoa tenha vindo para te arrancar de uma versão antiga de você, para te fazer encarar uma dor que você vinha adiando, para te fazer admitir uma verdade que você vinha escondendo, para te fazer escolher você. E aí, quando ela vai embora, você sente vazio, mas às vezes o que fica não é vazio, é espaço. Espaço para você nascer de novo de um jeito diferente, porque o fim não apaga o significado. O fim não prova que foi mentira. Às vezes o fim é parte do recado. Então eu fecho esse vídeo com uma pergunta que fica ecoando. Se o universo colocou essa pessoa no seu caminho, o que exatamente era para você enxergar? Era para você perceber que você merece mais? Era para você entender que você se abandona? Era para você curar algo antigo? Era para você aprender a se posicionar? Era para você parar de implorar por migalhas emocionais? Porque no fundo é isso que Jung aponta. Alguns encontros não são sobre a pessoa, são sobre você se tornar quem você precisa ser. Agora eu quero saber de você. Você já viveu um encontro assim, daqueles que parecem coincidência, mas por dentro você sente que não foi? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse tipo de reflexão, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Ah, e antes de terminarmos por aqui, caso você queira continuar nessa jornada filosófica, dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Tenho certeza que vão te fazer pensar sobre a vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!